Glória a Deus. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, o título dessa mensagem, desta noite, é a segunda vinda do Senhor Jesus, consolo e pavor. A segunda vinda do Senhor Jesus, consolo e pavor. Constantemente eu tenho anunciado mensagens com respeito à segunda vinda de Jesus. E é uma constante no meu ministério, sempre está pregando esse tema, a volta do Senhor, porque isso muitas vezes tem sido esquecido. E a geração que nós vivemos hoje, uma geração muito difícil, uma geração que pula muito, sapateia muito, ora pouco, estuda pouco, prega pouco, e os seus temas muitas vezes não são temas voltados para esta questão da volta do Senhor Jesus, do perdão dos pecados, e alguma coisa dessa natureza. Mas o título já chama atenção porque ele fala que é a segunda vinda do Senhor, consolo e pavor. Eu não coloquei consolo ou pavor, eu coloquei consolo e pavor. Porque quando Cristo vier, quando ele retornar, vai acontecer essas duas coisas: consolo e vai acontecer pavor. Observe, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, anunciando a palavra, depois ele plantou essa igreja, uma igreja que Paulo pregou ali, e depois de um tempo ele mandou, há poucos dias eu falei, que Timóteo era o braço direito de Paulo, era um evangelista que o ajudava, levava carta para as igrejas, trazia notícias das igrejas, era alguém que estava ali realmente comprometido, um companheirão dele mesmo, E Paulo, nas suas prisões em Roma e etc., ele era assistido por esses irmãos, que no caso, por exemplo, aqui era Timóteo, de saber, de anunciar como que estavam as igrejas por onde ele passava. E Paulo, então, escreve uma carta para essa igreja, e se você observar essa carta, o assunto proeminente, o assunto mais forte nessa epístola é realmente sobre a volta do Senhor Jesus. Você pega o capítulo 1, o do verso 7 ao verso 10, e outras passagens, você vai ver ali Paulo falando sobre a questão da vinda do Senhor Jesus. Em Atos 17, você vê Paulo em Tessalônica, pregando, anunciando, e as pessoas ali perturbadas por causa dele, dizem: esses agitadores chegaram até nós, esses que estão alvoroçando, agitando o mundo, chegaram também aqui até nós. Porque Paulo pregava mesmo, ele saía, era um missionário chamado por Deus, que avançava com a pregação do evangelho de fato. Então havia algumas questões ali na igreja, e Paulo então encaminha uma carta, e depois uma segunda, para que levasse um conforto, trouxesse uma paz no meio da igreja. Porque havia alguns irmãos, daqueles que Paulo pregou, que ficaram ali na igreja, que foram convertidos pelo Senhor, que morreram, alguns irmãos desses morreram, literalmente, morreram fisicamente. E aí ficava aquela questão: e agora? Morreu está onde? Foi para onde? Como é que faz? Onde estão os crentes, os cristãos que morreram? Como é que é? Porque para nós é um tanto mais fácil, porque nós temos a
a Bíblia, né, o Novo Testamento e o Velho Testamento, os 66 livros. Na ocasião estava formando ainda, né? Só em 325, no Concílio de Nicéia, etc., que foi elaborado ali o cânon do Novo Testamento, etc. Então não tinha como nós temos hoje. Então Paulo encaminha uma carta, através de Timóteo, e essa carta chega lá e eles são confortados daquilo que ele vinha perguntando. E agora, morreu, como é que faz? Então no versículo 13, Paulo afirma que a igreja ela tem uma viva esperança. Então ela tem um consolo. A igreja é consolada, pode passar dificuldade, pode ser perseguida, pode ser, muitas vezes matam, muitas vezes são lançados em fornalhas, muitas vezes foram lançados em arenas com leões. Hoje, nos países fechados, muitos deles, hoje, nesse ano de 2019, muitos estão sendo lançados em cárceres, sido mortos, decapitados, fuzilados por causa do Evangelho. Então, observe. E a igreja, mesmo nisso tudo, é uma igreja que é triunfante, é uma igreja, aliás, que ela é consolada pelas verdades do Evangelho. Observe só o versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam, né, ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui dormir é um eufemismo, é uma forma de aliviar uma forma de dizer, morreu. Então eles falam, os que dormem, porque quem está em Cristo, na verdade, está dormindo, está descansando nele, né? Não dormindo que não sabe o que está fazendo, está dormindo, ou seja, dorme no Senhor. Com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Olha bem, para não entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, os demais têm tristeza, Paulo está dizendo aqui nessa carta, para que vocês não venham entristecer como os demais que não têm esperança. Os demais que não são cristãos, que não são a igreja, que não estão em Cristo, esses têm tristezas e esses não têm esperança. Agora, observe o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, a igreja tem esperança e a igreja tem alegria. Os demais, os que estão lá fora, eles não têm esperança e eles não podem ter essa alegria. Eles podem ter alegria de todo tipo, né? Com dinheiro, com saúde, com algum momento de felicidade, mas são coisas momentâneas. Momentâneas. Nós, cristãos, servos do Senhor Deus, temos uma alegria e temos uma viva esperança, porque Cristo voltará. Se porventura hoje nós tombarmos mortos, estamos guardados nele. Se hoje, por acaso, for o último dia da nossa estadia aqui no planeta Terra, tombamos hoje, enfim, isso acontece. Tombamos hoje, estamos guardados nele. Quando ele retornar, retornaremos com ele. Seremos ressuscitados em corpo de glória. Vou falar daqui a pouquinho. E aqueles que não têm Cristo, que não estão no Senhor, eles não têm essa esperança. E a igreja em Tessalônica estava ali triste, né, com esse desassossego, porque e agora, como é que faz? Porque também havia algumas notícias ocorrendo ali e eles ficavam cada vez mais preocupados, porque era complicada a situação. A igreja formando, não tinha tanto tempo o evangelho ainda, nós estamos falando aqui do ano 54, 56 depois de Cristo, mais ou menos. Então nós temos que entender o seguinte, a igreja crê que Jesus morreu, ressuscitou e nós temos uma viva esperança que Deus, mediante Jesus, vai trazer de volta à vida os que morreram. E quando ele voltar, vai trazê-los junto, aqueles que partiram, aqueles que não estão mais entre nós, que serviram ao Senhor. Então nós temos uma viva esperança. Olha só o versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, quando Cristo voltar, na segunda vinda e última, então quando Cristo voltar, os que estão mortos vão ser ressuscitados. Ele vai trazer com ele na segunda vinda, os que dormem nele, os que descansam nele, os que morreram salvos. Ele vai trazer, e de modo algum, os que estão vivos vão ser transformados, vão preceder antes os que morreram. Os que morreram em Cristo, ressuscita primeiro, os que estão vivos são transformados em corpo de glória e vão ao encontro do Senhor. Isso aqui é motivo de alegria, é motivo de regozijo, é uma pregação que nós não podemos deixar de anunciar.
não podemos deixar de falar sobre essas grandes verdades, porque as pessoas estão trocando essas verdades por outras que são passageiras. A palavra do Senhor nos informa em 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18, eu até citei ontem na casa da irmã na visita, né? Sobre a questão de que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia, dia após dia. E nós não estamos olhando para as coisas que estão aqui acontecendo, embora nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso de excelente glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que nós estamos vendo são passageiras, e as que nós não vemos são eternas. Essa é a esperança da igreja. Hoje tem uma igreja que prega somente aqui, bênção aqui, dinheiro aqui, riqueza aqui, etc. Nós temos que pregar que por mais que nós passemos por dificuldades, e pode acontecer, nós temos essa viva esperança. E quem morreu em Cristo está guardado no Senhor. E se eu tombar agora, está guardado no Senhor. E se eu partir agora indo para casa, ou amanhã, ou na noite, no amanhecer, está guardado em Cristo. E os que estão vivos, os cristãos, irmãos, parentes, esposa, esposo, enfim, eles têm que, claro, fica triste porque alguém partiu, evidentemente, mas eles têm que ter essa viva esperança de que está guardado no Senhor, e quando Cristo retornar, Ele vai trazer com eles. Está vendo aqui no versículo 14? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ele vai trazer. Romanos 4, 25 nos informa a palavra do Senhor que Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Então ele morreu por nossos pecados, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Tendo ele feito isso, garantiu que aqueles que confessam Jesus, que vivem nele, que são servos dele, estão descansando desde já. É isso que as pessoas não conseguem entender, muitas vezes. Eles ficam indo para a igreja, mas não vão para Cristo. São instruídos a ir para a igreja, mas não são ensinados a ir para Cristo. Primeiro nós vamos a Cristo, somos levados pelo Senhor, pela porta que é Cristo, para chegar no Pai, e é o Pai que leva as pessoas para Cristo, e é o Espírito Santo que revigora, que aviva, que dá vida, que regenera para que a pessoa consiga fazer esse processo de salvação que é feita pelo Pai, Filho e Espírito Santo, de modo que nós temos essa alegria e essa viva esperança. Olha só, em Tito 2, verso 13, está escrito assim, eu vou ler só o versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então nós estamos aqui aguardando essa bendita esperança. E qual é a bendita esperança da igreja? A volta do Senhor Jesus Cristo. A manifestação, essa palavra manifestação no grego é parousia, é a manifestar, o aparecimento. Então nós estamos aqui na luta, na peleja, na batalha, no dia a dia, sofrendo, aguentando tantas as coisas que têm acontecido nesses tempos que vivemos, etc. De modo que nossa viva esperança é a volta do Senhor Jesus Cristo. Nada mais pode ser glorioso do que aguardar a bendita esperança do crente, que é a volta do Senhor Jesus. E olha só o versículo 15. Olha só o versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos ressuscitar primeiro, ou seja, não vamos ser transformados primeiro. Primeiro, os que o Senhor traz são ressuscitados em corpo de glória, depois os vivos são transformados. Aí, nesse ponto, algumas pessoas, algumas linhas interpretativas, elas se equivocam e elas dizem o seguinte, então tem uma ressurreição dos justos e depois de 1000 anos, a ressurreição dos ímpios. E na grande tribulação, na mente dessas pessoas, haverá ressurreições, etc. O versículo 15 já mata todo esse tipo de interpretação, porque os que estão salvos em Cristo, mortos em Cristo, ressuscitam primeiro. De modo algum, os vivos vão antes ser transformados do que os que morreram em ser transformados. Observe só, no capítulo 5 de João, verso 28 e o verso 29. João, Evangelho, capítulo 5, verso 28 e o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos
túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, quando Cristo voltar, todos vão ressuscitar. Olha bem, todos. Uns para vergonha e desprezo, e outros para alegria total e plena com o Senhor. Olha bem, o versículo 29, vou repetir. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aí você pode perguntar, mas o que é praticar o mal? Mas todos são pecadores? O mal de alguma forma a gente pratica ou erra, enfim. Mas quando nós somos perdoados pelo Senhor, somos justificados. Lembra que eu li agora há pouco, Romanos 4, 25? Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então fazer o mal, em suma, é não servir a Deus, é não confessar a Cristo, é não acreditar que Cristo Jesus é o Senhor Salvador, que na cruz morreu para nos perdoar. Está entendendo? Olha só, Daniel 12, verso 1 e o verso 2. Daniel, capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Diz assim, a sagrada palavra do Senhor, a escritura sagrada. Nesse tempo, esse tempo aqui é o tempo da grande tribulação, é que eu não estou entrando nesse contexto, mas é o tempo da grande tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, o tempo da grande tribulação. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você lembra do título da mensagem? A segunda vinda do Senhor Jesus, consolo e pavor. Porque quando Cristo voltar para nós, igreja, vai ser um consolo muito grande. Aliás, sem medidas, não conseguimos nem contemplar, nem agora vislumbrar essa grandeza de glória e poder. Mas para aquele que é desobediente, para aquele que não está em Cristo, para aquele que não confessa a Cristo, para aquele que não serve a Deus, para aquele que serve a ídolos, que não teme ao Senhor, para esse vai ser um pavor. Muitos partiram para a eternidade sem Cristo. E quando Cristo voltar, vão ser ressuscitados. Mas não para vir a viver essa glória com Deus. Ressurreição para o juízo. Desprezo e vergonha eternos. Olha bem, vamos agora para o versículo de número 17. Versículo 16, perdão. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está morto em Cristo, ressuscita primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Muito bem. Esse texto aqui eu sempre estou citando. Já tem várias mensagens minhas que eu falo dessa passagem. Cito esses versículos nas minhas ministrações. Mas aqui nesse segundo ponto, o primeiro ponto é uma viva esperança. Nesse segundo ponto é uma gloriosa convocação para os que são salvos. Então aqui é uma convocação. E nessa convocação, presta bem atenção, dada a palavra de ordem. Outro elemento que vai acontecer aqui. Primeiro, dada a palavra de ordem. Outro, voz do arcanjo. E outra, ressoar da trombeta. Guarda na mente esses três itens. Palavra de ordem, voz do arcanjo, ressoar da trombeta. Palavra de ordem. Essa palavra de ordem está no âmbito da divindade, ou seja, quando Deus, na sua vontade gloriosa e plena, der a ordem, é agora. Isso aí está só
Só cabe a Deus, não tem quem possa saber. Deus, o Senhor Jesus nos informou que ninguém sabe o dia nem a hora que Ele vai voltar, né? Então, dada a palavra de ordem, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, muito bom. Os crentes em Cristo têm alegria, têm esperança, têm uma viva esperança. Não é como os demais que não têm esperança, que não têm alegria, têm esperança e sabe que vai ressuscitar não para desprezo e vergonha, mas para regozijo eterno. Agora, quando acontecer isso, o que vai acontecer? 3 coisas pelo menos vão acontecer. A palavra de ordem, essa palavra de ordem está no âmbito divino. Deus é o que vai dar essa ordem, o dia, a hora, o momento que Ele sabe. E que ninguém sabe, a não ser Ele. Então isso só compete a Deus. Deus comanda a história. É Deus que governa a nossa história, meus irmãos. Sabe, irmão Rose? É Deus que vai dar essa palavra. É agora. E nós temos que estar preparados. E nós temos que estar aqui buscando alegre, servindo ao Senhor, na nossa luta, com batalha, com peleja. Mas Cristo voltará. Louvado seja o seu santo nome. Dada a palavra de ordem, com a voz de arcanjo. Aqui já está no âmbito dos anjos. Porque quando Deus der a ordem de comando, e o comando para o anjo, e o mundo angelical se apronta, o mundo angelical virá com Cristo suas miríades, conforme fala Judas, com milhares dos seus santos, os seus anjos e seus santos. Então, palavra de ordem, no âmbito divino, Deus o sabe. Voz do arcanjo, o mundo angelical, e o ressoar da trombeta, que vai despertar o mundo dos humanos mortos para a ressurreição e para o encontro do Senhor. Lembra que eu falei? Uma gloriosa convocação? Uma convocação para um encontro com o Senhor. Olha bem, dada a voz do arcanjo, Deus, o divino. Palavra de ordem, divino. Voz do arcanjo, o mundo angelical e o ressoar da trombeta. E os mortos então ressuscitarão e Cristo descerá dos céus. E a palavra nos informa que os que estão vivos, aliás, os mortos ressuscitarão em corpo glorioso, os vivos serão transformados e vão subir ao encontro do Senhor entre nuvens. E muitos teólogos entendem que não é essa nuvem comum de chuva que nós temos aí. Muitos falam de uma nuvem gloriosa, porque ele mesmo diz na palavra do Senhor, ali no livro de Lucas, de Mateus, né, que ele vai voltar com poder e grande glória, numa nuvem com poder e grande glória. Provavelmente uma nuvem como aquela que se manifestou lá no Monte Sinai, a nuvem de glória que ele subiu, enfim, ele virá gloriosamente. Palavra de ordem, voz do arcanjo, ressoar da trombeta. Trombetas, elas servem para algumas situações. Uma delas é preparar o povo, despertar o povo, alertar o povo. Trombetas, ela serve para o quê? Para dar um alerta ao povo. Irmãos, Deus estabeleceu para a nação de Israel 3 festas principais, ao todo 7 festas que eles eram ensinados a praticar. E você estudando a palavra e a história também, você vai aprender que houve mais 2 festas que foram acrescidas por causa das circunstâncias que aconteceram. Teve uma festa chamada Festa da Hanukkah, das luzes, ou da dedicação, que foi estabelecida na ocasião dos Macabeus, quando da purificação, quando o templo foi invadido, o templo foi profanado por Antíoco Epifânio, que sacrificou porcos, etc. Então, depois que eles foram banidos, houve uma festa da purificação, eles celebravam. Antes disso ainda, na ocasião de Ester, quando houve um momento em que os judeus se viram próximos de serem mortos, extinguidos, houve ali uma ação de Deus, de maneira que eles celebram uma festa chamada Festa de Pur, ou Purim, no plural, que é lançar sortes, que Deus deu livramento a eles. Mas tem 7 festas que foram estabelecidas. 4 dessas festas eram realizadas na primavera e 3 delas no outono. As 4 primeiras festas são Páscoa, Pães Ázimos, Primícias e Pentecostes. Essas 4 festas, veja bem, apontam, na verdade, todas elas para Cristo. Páscoa, Cristo morreu na Páscoa. Pães Ázimos, ele foi sepultado, porque em 7 dias não comeriam nenhum pão com fermento. Então, por ocasião da Páscoa, que seguia-se a festa dos pães ázimos, ou asmos, que é sem fermento,
As esposas, as donas de casa, pegavam uma escovinha e vasculhavam a casa toda para ver se encontrava algum resquício de fermento, para banir da casa. Porque fermento é uma tipologia de pecado, do pecado. Não que é pecado você comer fermento. O fermento ali na lei representa, aponta para o pecado. Então, o Senhor estabeleceu que naquela ocasião, naqueles dias, não comeriam pão fermentado. Então, elas vasculhavam, diz os historiadores, que as mulheres vasculhavam para ver se não achavam nenhum vestígio daquele farelinho de pão, para ficar sem um fermento dentro de casa. Fazia-se a massa, tinham cuidado de fazer a massa de um certo preparo, para que ela não viesse a levedar, a fermentar, uma série de cuidados que eles tinham. Então, Cristo morreu na Páscoa, foi sepultado em pães ázimos e ressuscitou nas primícias. Primícia era uma festa que pegava-se do produto da terra, no caso ali a cevada, porque Páscoa se celebrava pela ocasião da cevada, da colheita da cevada. Então pegava-se aquele primeiro molho que o sacerdote ia no campo e via o primeiro tanto de produto da terra que brotava, esse aqui é a primícia. Começou a frutificar, começou a florescer, esse aqui é a primícia. É o primeiro fruto. Eles separavam, marcavam com uma fita, depois eles cortavam aquilo ali ia ser apresentado ao Senhor. Então era a festa das primícias. Muito bem? Então Cristo ressuscitou nas primícias. Em Coríntios 15 fala que Cristo é as primícias. Cristo, as primícias. É as primícias dos que dormem. Que Ele é o único até hoje que ressuscitou em corpo de glória. Ok? Houve outras ressurreições, até inclusive por ocasião da sua ressurreição, mas em corpo de glória, Ele é o que ressuscitou. Então, e a quarta festa é a festa de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. E depois ainda, haviam 3 festas, que eram as festas no outono. 6 meses depois, então, tinha a festa das trombetas, da expiação e do tabernáculo. A festa das trombetas, em 23, 24 de Levítico, diz que era uma festa de cerimonial, de memorial, aliás. Era para um memorial, provavelmente apontando para Êxodo 19, quando Deus chama Moisés sobe ao monte, Deus desce no monte, e a trombeta toca, o chofar toca, e o monte estremece, e a nação vê aquele monte estremecendo, e fica com medo, fica com pavor, e aquilo tudo acontecendo, e quando Moisés é chamado pelo Senhor, Deus desce no monte, com toque de trombeta, com toque do chofar. Então, essa festa das trombetas seria aqui um memorial. Em Números 10, a partir do versículo 1, Deus instrui que se façam 2 trombetas de prata batida. Quando tocassem as 2 trombetas, elas tinham assim algumas variações. Quando tocassem as 2, chama todo o povo. Quando toca só uma, chama os cabeças tribais, chama os representantes das tribos. Quando tocasse a rebate, era para marchar, tinha todo esse tipo. Então a trombeta era para anunciar, é para alertar, quando vinha inimigo, quando era para sair, enfim. Então trombeta tinha essa função. Então, a festa das trombetas. Aí tinha a festa da expiação, que é Yom Kippur, eu até preguei sobre isso, está no meu canal também. E aí depois ainda a festa dos tabernáculos, que eles ficavam 7 dias habitando em cabanas, lembrando o tempo que eles ficaram no deserto peregrinando. Observe, algumas pessoas entendem que Jesus voltará nas festas das trombetas. Alguns aplicam as 4 festas que eu falei sobre Cristo, como eu expliquei aqui. Só que também Cristo, ele anunciou, ele pregou com a trombeta ali anunciando. Vinde a mim, vós. Ele anunciou ali, ai de ti. Ele anunciou aí, raça de víboras. Ele anunciou, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Ele também anunciou ali. Presta bem atenção. Ele, por ocasião da sua morte, na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue. E o que aconteceu ali? A expiação dos pecados. Hebreus 9, 28 diz que ele voltará. Agora, vou até ler para vocês verem. Hebreus, capítulo 9, e o verso 28. Olha só o que diz. Hebreus, capítulo 9, e o verso 28. Olha só. Eu vou ler o 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Por que ele fala sem pecado? Porque agora, quando ele voltar, não é mais para resolver o assunto do pecado.
Porque quando ele veio na primeira vinda, é para resolver a questão do pecado. Porque se ele não viesse, não morresse para os nossos pecados, e não ressuscitasse para a nossa justificação, estaríamos todos perdidos, porque todos somos pecadores. Na segunda vinda, ele não vem resolver a questão do pecado. Agora ele não voltará mais, ele voltará para aqueles que aguardam a sua salvação, já estão salvos, mas aguardam a sua vinda, a bendita esperança, e o juízo daqueles que não estão em Cristo. Verso 27 diz que aqueles que morrem seguem a juízo. Não tem uma segunda chance, não. A chance é agora, é aqui e agora. Então muitos entendem que só quando Cristo voltar que vai ser a festa da expiação, mas na verdade a expiação foi ocasionada lá no Calvário. E tabernáculo, nós apresentamos 1:14 de João, que diz: e o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. E Cristo nos diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tem uns que fazem algumas confusões, dizendo que data vai ser essa, vai ser no mês tal, vai ser no mês tal. Nós não podemos afirmar isso. O que nós podemos afirmar, e eu quero chamar a atenção para as trombetas aqui, porque a trombeta seria dada na ocasião de lua nova. Presta bem atenção. E nessa ocasião de luas novas, eles tinham que saber, eles não sabiam que dia que vai ser, eles tinham assim mais ou menos o dia, não é como hoje, nós temos a tecnologia para identificar, etc e tal. Então eles observavam, quando fosse, era a trombeta. É igual agora, nós temos que ficar apercebidos, ficar atentos, ficar firmados em Cristo, aguardando a bendita esperança, firme no Senhor. Quando a trombeta tocar, nós estamos firmes no Senhor. Não tem essa de ter uma segunda chance. A chance é agora. Então nós temos aqui, o que eu quero que você leia comigo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nós vamos de encontro a Ele nos ares. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, e todos juntos subimos ao encontro do Senhor pelo poder de Deus, a encontrar Cristo nos ares. Imagina isso, irmãos. Imagina nós encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Imagina que coisa gloriosa vai ser esse dia. Imagina, irmão, a gente que luta nessa terra, que sofre, que tantas coisas que passamos, né? Tantas dificuldades. Imagina aquele grande dia, no soar da trombeta, dada a voz de comando, a voz a ordem do Senhor, a voz de comando, a voz do arcanjo, a trombeta vai soar, com um alarido, aquele barulho todo, nós subimos ao encontro do Senhor. E esse encontro vai ser tremendo, assim como, por exemplo, a igreja ali no Êxodo, em Êxodo, naquele momento que eles estavam lá no Sinai, que viram aquela glória na tenda, a nuvem de glória, no monte da transfiguração, Cristo apresentou-se ali como aquela nuvem de glória. Enfim, na pregação de Jesus sobre a sua volta, o seu retorno, em Lucas 21:27, né, que ele voltará com grande poder, uma nuvem, né, com grande poder e glória. Então, nesse encontro tremendo antes, a igreja vai ser transformada. 1 Coríntios 15:51 diz que aquilo que é corruptível vai ser mudado naquilo que é incorruptível. Paulo fala assim, na verdade eu vos digo um grande mistério, nem todos vão dormir, nem todos vão morrer, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha bem isso. A trombeta vai soar. Por isso que eu chamei um pouco mais de atenção para as trombetas, porque a trombeta vai soar e quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão, a última trombeta. Aqui, em muitas linhas interpretativas, não fala de uma trombeta além das 7 trombetas de Apocalipse. Eu, particularmente, com muitos irmãos, inclusive reformados, entendemos que a última trombeta é a 7ª trombeta de Apocalipse, que está alinhada com a 6ª, com o 6º selo e com a 6ª taça também. Enfim, mas não é o que eu quero dizer aqui hoje. Então, somente, a trombeta vai soar e nós vamos subir e vamos estar para sempre com o Senhor. Observe, a trombeta soa, no momento, os vivos, os mortos são ressuscitados, como eu falei agora há pouco, e os vivos são transformados. Isso é motivo de nós gloriarmos no Senhor. Isso é motivo de nós termos o quê? Consolo. Está sofrendo aqui na terra? Está difícil?
Está difícil viver num país como o nosso, por exemplo, onde a injustiça é tamanha, onde pessoas ganham muito menos do que deveriam ganhar pela sua profissão, onde pessoas ilicitamente fazem fortunas às custas da fome de outros, onde, por exemplo, custa milhares de dólares por uma hora de um caça, desses caças de guerra americano, uma hora deles, não me lembro de cabeça, mas me parece que são $40.000 por hora de voo. Hora de voo, daqueles caças imensos, lotado, carregado de morte, mísseis, que são milhões de milhões, para deflagrar, para aniquilar, para matar, enquanto pessoas não têm arroz e feijão para comer. Não é triste isso? Não é triste, por exemplo, você viver numa nação como a nossa, por exemplo, que você coloca expectativas, a esperança nossa está em Cristo, é lógico. Mas nós temos a lei, temos os governantes da nossa nação, e aqueles que são bons, você fica aquela confusão, ele é bom, ele é ruim, ele é ruim, ele é bom, ele faz, outros falam que não faz, é aquela dificuldade, e muitos vão lá e roubam mesmo, e faz aquilo, tudo que nós sabemos. Não é triste saber que a sociedade vem tomando um rumo tão tenebroso? Não é terrível isso? A igreja sofre, a sociedade sofre, a igreja muitas vezes não está pregando o evangelho com firmeza, não está anunciando com poder, não está proclamando com toda a graça e verdade, em fronte dessa negridão, dessa treva que se levanta. Uma igreja que era para ser pregadora, firme, ela vem se corrompendo. Na verdade, a igreja do Senhor não se corrompe. Ela é atacada, mas ela mantém-se firme. O que se corrompe é a meretriz. Mas nós temos visto ministérios e mais ministérios indo à bancarrota, abraçando o secularismo, abraçando as ideias, as ideologias, o paganismo, os pragmatismos, essas coisas que vão fazendo juntar massas, mas que não ouvem a verdade do evangelho. Não é triste isso? A família vem sendo atacada. São colunas da sociedade, a família, a educação e a igreja. A família vem sendo atacada. Hoje a família, ela muitas vezes é composta não mais por um homem ou uma mulher. Hoje é composta por 2 homens que se casam, ou 2 mulheres que se casam, ou até mesmo 3 homens, ou 3 mulheres, ou 2 mulheres. Hoje está uma bagunça. As pessoas aplaudem isso. As pessoas chegam diante da televisão e aplaudem isso. E é isso que tem que ser, é isso que é bonito, é isso que é certo. Em detrimento da verdade do evangelho. Não é triste isso? E tem muitos pastores frouxos, desculpem a minha expressão, que abraçam isso, que aceitam isso, que deixam isso entrar e fica, não, venha como está e fique como queira. Não é assim. Não, mas não tem problema, Deus é amor. Deus é amor, nós estamos falando de um Deus de amor que enviou o seu Filho, que vai ressuscitar os mortos em glória e poder, é uma esperança, é alegria, é regozijo, mas Deus também é aquele que vai tratar com juízo, vou falar daqui a pouquinho sobre isso. É triste você ver, por exemplo, na nação, no mundo secular mesmo, você pode observar pessoas de bem, que mesmo não sendo cristãs, mesmo não acreditando no evangelho, pessoas de bem não estão mais aguentando viver nesse mundo também. Pessoas honestas, decentes, elas olham assim, meu Deus, onde vamos dar? Onde vai parar? Um pai de família não consegue levar seu filho na escola sem que, de repente, uma bala perdida o atinja. Uma mãe de família não consegue levar sua filha num colégio sem que, porventura, alguém lhe faça mal para ela, para sua filha, ou alguma coisa dessa natureza. Você está na rua, você vê uma pessoa, você não sabe se é um ser humano ou se é um animal. Tamanha a bestialidade que essas pessoas fazem, né? Aí me sai um infeliz ainda com uma tal de caneta azul para ficar na cabeça do povo igual um chiclete. Não tem isso? Até no mundo secular essas músicas, não é? Sai um infeliz, sabe Deus de onde, com um raio de uma música da caneta azul, que está todo mundo cantando e fica aquele negócio na cabeça. Só falta daqui a pouquinho o crente inventar uma música de caneta azul gospel. É só o que está faltando. É só o que está faltando. Não é? É uma lástima. Agora, presta bem atenção. Presta bem atenção. Eu disse agora há pouco que a 7ª trombeta ela vai se encaixar com o 6º selo. E aqui eu quero encaminhar para o momento crucial da mensagem. Nesse meu 3º ponto, que é um encontro marcado. Nós temos um encontro marcado. O encontro marcado. E esse encontro marcado é com Cristo. Presta bem atenção. Nós vamos subir ao encontro do Senhor a encontrá-lo nas nuvens. É a igreja. Estou falando dos salvos, dos redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. Mas
Todos vão ter um encontro com Cristo. Aqui é onde eu entro na parte do pavor agora. Lembra que eu falei? É consolo, é um consolo para a nossa vida. E também é um pavor. Observe. Apocalipse 6, anota aí. Verso 12. Apocalipse 6, verso 12. Hoje eu estou com uma outra Bíblia, ela também é de estudo, então está cheio de estudo no caminho aqui. Eu tenho que correr para lá e para cá, está cheio de estudo aqui. Muito bem. Apocalipse 6, e o versículo 12. Deixa eu só achar aqui, pronto. Glória a Deus. E nesse capítulo 6, eu já falei em outras ocasiões que a Bíblia, o Apocalipse, nós temos que lê-lo observando 7 sessões paralelas e progressivas para entender melhor. Mas hoje eu não vou ter tempo de falar mais sobre isso, mais profundamente sobre isso. E vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto. Estou falando do 6º selo. Foi-lhe dado um livro, um rolo selado com 7 selos, e aqui é o 6º selo. Verso 12. E vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem que pode suster-se? Olha bem. Abertura do 6º selo. Eu não li os outros selos aqui. Mas eu cheguei aqui no 6º selo, que é quando entendemos que é da volta do Senhor. Se você abrir Apocalipse 11, 15, vai falar da 7ª trombeta. E Apocalipse 16, 12, da 6ª taça. Apocalipse 16, 17, da 7ª taça. Depois em casa você lê com o tempo. Mas eu quero que você atente para um contraste que existe aqui em Apocalipse 6, 17 e Apocalipse 7, 10. Eu vou ler o 7, 10 agora. Apocalipse 7, verso 10, diz assim: clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eu vou ler o 9, o 9 e 10. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui uma regozijo, aqui havia uma alegria, aqui havia o triunfo glorioso da igreja de Cristo, comprada, lavada, remida, que foram transformados num corpo de glória, que ressuscitaram um corpo de glória, que foram levados ao encontro do Senhor, e no regozijo com Ele. Agora, no versículo 17 do capítulo 6, olha o contraste. Versículo 16 e 17. E disseram aos rochedos: quem? Isso aqui não são crentes, não são a igreja, não são salvos, não é igreja, não são salvos. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Ali nós vemos uma igreja adorando ao que está sentado no trono e adorando o Cordeiro. Aqui, pavor. Porque aquele que não está em Cristo tem que ter pavor. Aquele que não está no Senhor Jesus, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, será um dia de pavor. E esse pavor deve começar desde já na vida daqueles que nós estamos anunciando, porque temos que pregar que Deus é amor, mas temos que pregar que vai ter um dia de juízo e de pavor, se ele não se arrepender dos seus pecados. E se ele não se arrepender dos seus pecados, aquele encontro que para nós, a igreja lavada e remida, é regozijo, é alegria, é gozo na nossa alma. Vamos cantar e celebrar aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, mas para esse eles vão dizer: montes, rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro. Imagina, irmã Rose, por exemplo, você já viu pessoas que foram soterradas, né? Sofrimento que é, não é isso? Na televisão, pelo menos.
Imagina a pessoa preferir isso, pedir que os montes caiam sobre si, que os rochedos, as grandes toneladas e toneladas caiam sobre ele por causa do pavor, o mesmo regozijo, o mesmo momento, aliás, o mesmo momento de regozijo para nós vai ser de pavor para os ímpios, que preferem um ídolo, que preferem a mentira, que preferem o engano, que preferem as coisas da carne, do que andar e servir a Jesus. A trombeta vai soar e Cristo voltará. A palavra nos informa que Joel também proclamava, embora ali para a nação rebelde, mas nós fazemos uma aplicação dali como uma trombeta que anuncia também juízos futuros, e entendemos que existem situações nos profetas que são para aquele momento e para momentos futuros, distantes, e até para nossos dias, e além desses nossos dias aqui, para o fim de fato de quando a volta do Senhor ocorrer. E em Joel 2:1, a palavra diz assim: tocai a trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra. Era o anúncio do profeta para a nação rebelde, assim como nós aqui estamos anunciando para uma nação rebelde que não quer servir a Deus. Romanos 9, verso 22, a palavra nos informa sobre vasos de ira, que Deus preparou, presta bem atenção, para o dia do juízo. Vasos de ira. Ora, ele é oleiro, ele não pode fazer de uma mesma massa vasos para a honra e vasos para a desonra. Deus fez. E desses vasos de ira, que não se convertem, que não são convertidos, que são rebeldes à voz do Senhor. Para nós, igreja, a vinda do Senhor é consolo, mas para estes é pavor. Conclusão: Cristo voltará e todos irão encontrar-se com Ele. A igreja nos ares, Atos 4:17, ou o ímpio no juízo, Atos 17:31 e Apocalipse 20:11. Em 1 Tessalonicenses 4:17, a igreja sobe a encontrar-se nos ares com o Senhor. Regozijo, alegria, conforto. Os ímpios, Atos 17:31, Deus preparou um dia que com justiça há de julgar. E Apocalipse capítulo 20, verso 11, está escrito assim: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Presta atenção. 1 João, capítulo 3, verso 2 e verso 3. Pertinho de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2 e o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler 1, 2, 3, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, parousia, quando Cristo voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Aqui está uma característica. Aqui está uma característica daqueles que aguardam a volta do Senhor. Qual é a característica? Aqueles que são filhos de Deus, são os salvos em Cristo, e esses que são salvos em Cristo, eles fazem o quê? Purificam-se a si mesmo. Então, como é que eu sei que eu de fato estou aguardando, não apenas de palavras, mas de verdade, a volta do Senhor? Verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Qual é a esperança? De encontrar-se com o Senhor. Amós, capítulo 4, verso 12, profeta anunciando para Israel, para o povo de Deus, disse esta frase, e com esta frase eu encerro esse sermão. E a frase que Amós disse, capítulo 4, verso 12, a parte B, é esta: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus.